Então, para bem completarmos a escola clássica, nós temos aqui os livros que são usados nas nossas aulas, não é? Tanto nas aulas de idiomas, temos aqui o livro texto e o livro de exercícios do curso de latim e o livro texto e o livro de exercícios do curso de grego, certo? Que como nós já explicamos e explicamos reiteradas vezes, né, são um curso completo. Nós temos aqui toda a gramática e todo o vocabulário, né, e um volume de exercícios para exercitar toda a gramática e todo o vocabulário, que permite ler 80% de tudo aquilo que foi escrito em grego e em latim também. Então depois nós temos uma seleção que nós fizemos, não é, para publicarmos esses livros e de forma que eles fosse mais variado possível e também pela ordem de importância e de interesse, pelo menos atualmente, nos livros antigos, certo? Então aqui nós damos uma boa passada em toda a literatura antiga, certo? Principalmente anterior a Cristo. Na verdade, nós passamos um pouquinho, nós temos livros mais novos, como é o próprio Plotino, que está aqui, certo? O primeiro volume das Enéades. Nós temos aqui Plotino. Essas edições elas são em grego e com a tradução latina. No caso, esse aqui é a tradução latina mais consagrada que existe, que é do Marcílio Fitino, certo? Tanto para o Plotino quanto para as obras, os dois volumes que nós temos de Platão. Bem, isto aqui é filosofia. Nós temos história. Temos aqui o primeiro dos 9 livros também, por acaso, das histórias de Heródoto. Mesma coisa, grego e latim. Temos poesia aqui com o Homero. Temos os 6 primeiros livros da Ilíada e temos os 2 primeiros poemas, grandes poemas, não é, de Virgílio, as bucólicas ou éclogas e as geórgicas, certo? Que, claro, esse aqui só está em latim, não é? Porque é um poema já escrito em latim. O Homero também está com uma tradução bastante interessante em latim, certo? O original grego com a tradução em latim, que é a tradução mais literal possível. Nós, pelo menos de todas as traduções que eu conheço interlineares, que buscam ser o mais fiel possível, eu nunca vi nenhuma como essa, porque se nós traduzirmos o Homero por uma língua moderna, nós perdemos muito da ordem, pela questão da sintaxe das línguas modernas, não é? Então aqui nós temos uma tradução muitíssimo fiel que nos ajuda muito a compreendermos e sermos introduzidos no tipo de leitura da epopeia antiga e nos versos hexâmetros aqui antigos, certo? Então a tradução não é em verso, é uma tradução a mais literal, a mais fiel possível que nós temos em Homero. Podíamos deixar de ter teatro, então aqui temos Ésquilo, certo? Prometeu acorrentado, 7 contra Tebas e os persas, também grego e latim. E de poesia ainda temos o Hesíodo, e aqui nós temos a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, não é? Existem outras obras atribuídas a Hesíodo, mas que pela filologia, né, são consideradas como apócrifas, assim, não são realmente de Hesíodo, por mais que sejam muito interessantes e a leitura seja muito proveitosa. Nós aqui pusemos as 2 principais obras e que nós temos certeza de serem de Hesíodo, não é? A Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Mesma coisa, grego e latim, com aquelas questões também que acontece com Homero ali, de uma tradução bastante fiel. Filosofia, Platão e Aristóteles. Nós temos aqui o Platão está na ordem, certo? Está na ordem mais tradicional das edições. Então, no primeiro volume nós temos o Eutífro, Apologia de Sócrates e Crito, e no segundo o Fédon e o Teeteto, certo? Temos 2 volumes aqui, já são então 5 diálogos de Platão. E do Aristóteles nós escolhemos de forma as obras justamente que são mais introdutórias à própria obra de Aristóteles e as mais fáceis
de compreender. Mas, mais do que tudo isso, como nós não tratamos especificamente de filosofia no nosso curso, nós fizemos questão de pôr aqui as obras introdutórias à lógica, então que são as categorias e sobre a interpretação, bem como a poética, porque nos auxilia nos próprios estudos aqui que fazemos na escola clássica. E como não podia deixar de ser também a retórica de Aristóteles, que nós temos versão também. Todos os livros são assim, né? Grego e latim. Então temos a obra de Aristóteles aqui, de arte retórica, não é? Retórica. Bom, não é só de cultura greco-latina que consta o interesse das pessoas que querem estudar grego e latim, mas é óbvio que a cultura sacra também está presente, porque tanto a cultura hebraica quanto a cristã ela acaba vivendo dentro desse contexto cultural e histórico da antiguidade. E nós temos aqui o primeiro livro do Antigo Testamento, que é o Gênesis, certo? A versão grega não é a original, mas é a clássica e tradicional tradução dos 70, Septuaginta, que nós temos aqui, e uma tradução feita para o latim da própria Septuaginta. Então, uma tradução muito fiel ao grego. É um texto muito mais acadêmico, esse texto latino aqui, do que as versões mais literárias e com um estilo mais bem cuidado, como, por exemplo, a da Vulgata, de São Jerônimo. E o que no caso, né, falando em Vulgata, no caso do Novo Testamento, nós pusemos a nova Vulgata aqui para que se tenha contato com esse tipo de latim também. Então nós temos os 4 evangelhos, certo? Então os 4 primeiros livros do Novo Testamento, com o original grego, isto sim é original, não é uma tradução, os evangelhos foram escritos em grego, e a nova Vulgata ao lado. A nova Vulgata ela é mais próxima do texto grego do que a própria Vulgata de São Jerônimo. Então, escolhendo traduções diferentes para textos tão próximos, como é o caso dos textos sacros do Novo e do Antigo Testamento, nós pomos o aluno também em contato com esses diferentes registros do latim, certo? Então são os 12 livros que todos os alunos recebem e dos quais nós falamos nas aulas de humanidades. Não somente sobre isso, mas há diversos autores aqui, os autores são inumeráveis, mas nós falamos de todos os autores que cabem dentro das nossas aulas, né? Então, é muita coisa, principalmente de literatura latina, que nós não temos aqui temos muito contato com a língua latina, mas de literatura latina propriamente dita, nós só temos ali o Virgílio, mas falaremos de todo mundo, certo? Precisamos falar de Tito Livio, precisamos falar de Cícero, de Ovídio, de Horácio e tantos outros, não é? Mas esses, então, são os 12 livros que nós temos que os alunos recebem ao tornarem-se alunos propriamente ditos da escola clássica.